Esta é a pergunta desse vídeo. O que é, afinal, a grande tribulação? O que significa a grande tribulação? Muita gente fala que é um período de 7 anos. Não, 7 anos é o dia do Senhor, que está dividido em duas partes. Na primeira metade dos 7 anos, o anticristo governa a terra e faz tudo que bem entende. Quando chega no meio dos 7 anos, ele se assenta lá em Jerusalém, ele vai até o templo judaico e ele exige ser adorado como Deus. Esta é a gota d'água, aí Deus começa a derramar a sua ira. A ira de Deus é derramada na segunda metade desses 7 anos, que só vão terminar depois, então, com a volta visível do Senhor Jesus lá no Monte das Oliveiras. Jesus está dizendo, então, que haverá nesse tempo uma tribulação como nunca houve, nem jamais haverá. Não é uma guerra, não é uma perseguição matando pessoas, não é uma perseguição com armas, com exércitos, não é gente simplesmente morrendo, não, amados. É uma tribulação como nunca houve, nem haverá jamais. A pergunta é, quando isto vai acontecer? Jesus diz no verso 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. O que diz o profeta Daniel? Que ele fará firme aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. É nesse momento em que ele assume o controle do templo e exige ser adorado como Deus. Essa abominação que causa, então, o estupinho, a gota d'água e começa a ira de Deus a ser derramada. Então não é no começo dos 7 anos, não são 7 anos, é quando isso acontece. Então quando eles virem isso aí acontecer, eles têm que fugir. Aí vem o resto do texto e diz, não é? Ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no dia de sábado. Eles têm que correr, eles têm que fugir para o deserto. Esse era um texto que me assustava muito. Eu morava em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e ficava pensando, puxa, quando isso acontecer, eu tenho que fugir. Mas e agora, para onde que eu fujo? Eu pensava, eu vou para o lado lá da fronteira, eu vou para o lado do litoral, eu fujo para o lado de Novo Hamburgo. Eu ficava pensando que estrada eu ia pegar para fugir. Mas o texto diz ali no verso 16, os que estiverem na Judéia. Os que estiverem na Judéia. Queridos, isso é uma coisa que acontece em Israel. Isso é uma coisa que acontece não para a igreja, não para o mundo inteiro, mas na Judéia. Haverá algum tipo de tribulação para a igreja? Sim. Apocalipse 13 está nos falando sobre isso, que o anticristo ele recebe autoridade para fazer o que bem entende, para governar durante 42 meses, ou seja, por 3 anos e meio. E ele vai fazer guerra contra a igreja, contra os santos, e vai vencê-los, vai derrotá-los sim. Nesse período de 3 anos e meio iniciais, ele vai destruir tudo aquilo que lembra Deus, o Deus dos céus, o Deus verdadeiro, toda a imagem, toda a literatura, todo o templo, todo o trabalho que lembra Jesus vai ser destruído. E isso, claro, vai ser uma tribulação para aqueles que ficarem, para aqueles que não forem arrebatados no começo dos 7 anos. Isso está previsto lá nos selos, no capítulo 6 também de Apocalipse, né, quando os santos que morreram martirizados reclamam da vingança. Vai se completar o número deles. Até então eles devem esperar. O texto fala sobre os conservos deles, né, dos mártires, são os que vão morrer durante esses 3 anos e meio aí, não negando o Senhor Jesus. E aí daqueles que não aguentarem, que se banjarem aí para o lado do anticristo, vai ser muito pior. Mas afinal, o que faz esta grande tribulação que começa ali quando o anticristo chega no templo, no meio dos 7 anos? O que faz isso ser tão grande, tão peculiar? É fácil entender. No capítulo 6 de Apocalipse, no 6º selo, o cordeiro abre o 6º selo e vem um grande terremoto, o sol se torna negro como saco de crina, a lua toda como sangue e as estrelas caem do firmamento pela terra. Como a figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolhe-se como um pergaminho quando se enrola. Esta é a questão. Muita gente pensa que essas estrelas aí é uma chuva de meteoros. Antes fosse. Sim, vai haver
ao longo dos 3 anos e meio finais, aí uma chuva de pedras muito grande, muito pesadas, mas não é isso não. Apocalipse, no capítulo 1, no último versículo, verso 20, diz que as 7 estrelas são os 7 anjos, ou seja, estrelas são figuras de anjos. E nós temos aí uma revelação muito especial, né? No livro de Daniel, no capítulo 10, quando ele recebe uma mensagem, o anjo Gabriel vai até ele, mas fica retido porque o príncipe da Pérsia, ou seja, o principado, a potestade espiritual da Pérsia, não deixou ele passar. Há uma luta aí de 3 semanas, até que Miguel vem e socorre Daniel para que ele passe. O texto está ali para que a gente entenda que há um mundo espiritual em volta de nós que rege a terra. São os principados e potestades que fala ali em Efésios capítulo 6, verso 12, e a nossa luta é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. É este segundo céu que se enrola. Sim, segundo por quê? Porque em 2 Coríntios, Paulo nos fala, né, que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Está ali em 2 Coríntios capítulo 12, no verso 2. Ele foi até o terceiro céu, que é onde está a presença de Deus. E se há um terceiro céu, há também um segundo céu, porque o primeiro é lógico, é esse que nós vemos aí, é o firmamento, que nós vemos com os nossos próprios olhos. Então esse segundo céu é que se enrola, esse segundo céu é que desaparece as estrelas que estão ali, os demônios, os anjos, né? Eles são lançados à terra. Tem uma guerra espiritual, uma guerra nesse mundo celestial, descrita muito bem no capítulo 12 de Apocalipse. Ali diz no verso 7 que Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Satanás, ele tem acesso ainda ao terceiro céu, à presença de Deus, mas aqui nesse dia ele também perde completamente o acesso à presença de Deus. Ele nunca mais vai estar na presença de Deus. Ele é lançado à terra junto com os demônios. E então imaginem, amados, esses demônios habitando junto com os homens. Na terra só estarão os homens ímpios. Israel vai fugir para o deserto. Não haverá mais nada da igreja. A igreja não aparece mais aqui. Deus não nos destinou para esse tempo de ira. Este noivo amado não colocaria jamais a sua noiva para ser prejudicada, perseguida nesta grande tribulação. E te lembra, não é? Lá em Mateus 24 diz, aqueles que estiverem na Judéia, não diz aqueles que estiverem na Patagônia, no Arizona, lá no Japão, não, é na Judéia. Isso vem exclusivamente naquela região onde estiver o abutre, aliás, onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. É uma referência ao anticristo, que estará então no templo em Jerusalém. Por isso eles têm que fugir muito rápido. Eu acredito sim no arrebatamento no início dos 7 anos, que a metade da igreja não é arrebatada, ela fica e ela é perseguida e destruída pelo anticristo. Eu creio que nos últimos 3 anos e meio não vai haver nenhum crente, nenhum salvo sobre a terra. Deus não vai destruir os ímpios junto com o justo. Ele não fez isso lá em Sodoma e Gomorra e não faria aqui, especialmente com a sua noiva. 1 Tessalonicenses 5:9 diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para estar com ele. E o povo fiel com quem Deus vai estar tratando nesse período aí do dia do Senhor é o povo de Israel, é o povo judeu que também será protegido. Então aí a grande tribulação para eles são aí nesses primeiros dias. Depois, é claro, os demônios vão ficar atormentando os homens por mais 3 anos e meio aí, né, nesse período final. Mas a grande tribulação, ela é sim para os judeus e ela é grande por causa disso. Porque os demônios não vão estar mais num lugar celestial, vão estar sim convivendo visivelmente, pessoalmente com as pessoas. Imagina a situação. Então, seja fiel, procure acertar a sua vida, queira estar com Jesus quando a trombeta soar. Deus te abençoe. E não esquece de dar o teu like, teu joinha e de participar aqui desse canal.